Ele disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Fazer mais uma oração. Senhor, a Tua palavra foi lida e neste momento, pela Tua misericórdia, eu clamo ao Senhor que o Senhor tome-me em Tuas mãos, que o Senhor fale conosco, que essa palavra venha visitar a cada um de nós. É que eu te suplico e te peço no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje eu quero contar uma história para vocês. Hoje eu não vou pregar, eu vou contar uma história. Logicamente que nessa história eu vou estar me baseando em textos bíblicos, mas é uma história, meus irmãos, que atravessou milênios, atravessou séculos. É uma história de um casal que influenciou não apenas um país, mas uma nação. E até hoje o nome desse casal é o nome mais dado às pessoas. Existe no mundo afora aí muitos Josés e muitas Marias. Eu quero contar hoje a história, meus irmãos, de José e de Maria. Esse jovem casal que morava lá na Galileia, a Galileia, para os irmãos poderem entender, era um vilarejo muito pequeno, ao extremo norte de Israel. A Galileia, ela fazia parte de uma província maior, ela fazia parte lá daquela província, e lá no meio daquela região chamada Galileia, tinha uma vila pequena chamada Nazaré. É exatamente em Nazaré, que faz parte de uma província pequena, que chamava-se Galileia, que lá nesta vila pequeniníssima, minúscula, chamada Nazaré, é que nos é relatado, nos é narrado a história de José e de Maria. Naquele tempo, meus irmãos, todo jovem que pretendia casar, tanto o homem quanto a mulher, precisava pelo menos o homem ser maior de 13 anos e a mulher maior de 12 anos. Uma mulher na época, a partir dos 12 anos de idade, já era considerada uma mulher já pronta para o casamento. O homem, a partir dos seus 13 anos de idade, na época, já era considerado pronto para o casamento. A Bíblia não fala quantos anos tinha José e quantos anos tinha Maria. Mas o que a Bíblia nos relata é que o José, lá em Mateus, fala que José era um homem justo, um homem temente a Deus, um servo de Deus. Esse José, ele fazia parte de uma descendência muito respeitada em Israel, a descendência do rei Davi. Então isso significa dizer que José era da tão famosa, da tão ilustre, da tão celebre tribo de Judá. Só que de um dia para o outro, ou de uma noite para outra, Deus quis interferir na vida daquele jovem casal. Eles eram um casal porque eles estavam em um período chamado de noivado. Quando eles então fizeram esse contrato de noivado, naquela época, demorava-se 1 ano, desde o dia que foi feito o contrato de noivado até o casamento. Então a Bíblia fala que José e Maria estavam desposados, ou seja, eles estavam em uma aliança de noivado. Naquela época o noivado era uma coisa tão séria, que durante esse 1 ano em que eles estavam no período de noivado, se por acaso viesse a uma separação, tinha que ter a carta de divórcio do mesmo jeito, da mesma forma. A única coisa que eles não tinham era o quê? A relação entre homem e mulher. Eles não se relacionavam de forma íntima. Durante esse 1 ano de noivado, o homem ficava na casa do pai e a moça na casa da mãe. Então eles tinham seus encontros diários, tinham ali as suas conversas, os seus preparativos, os seus sonhos, mas em si
O homem na casa do pai, a moça na casa da mãe. Só depois do período de 1 ano é que eles faziam as núpcias. Eles então casavam de forma literal, passando a ser homem e mulher, casados para sempre. Só que, de repente, lá no Evangelho de Lucas, é nos narrado que o anjo Gabriel aparece para Maria, na casa de Maria. E a notícia abalou Maria profundamente, porque o anjo Gabriel disse: Maria, bendita é você entre todas as mulheres, você é uma mulher agraciada. Dentro de você há de nascer aquele que há de salvar todo mundo. Maria, então, no relato de Lucas, vai dizer: como é que isso pode ser, sendo que eu não conheço nenhum homem? Ela estava noiva de José, durante aquele período em que tinha que ter essa extrema fidelidade, e de repente chega para ela o anjo e diz: você está grávida. Você está grávida. Ela então questiona o anjo, dizendo: como pode ser? Eu nem casei com José ainda. Nós estamos ainda no período de noivado. O anjo disse: não, o que está sendo gerado dentro de você vem de Deus, porque bendito é o fruto que está dentro do seu ventre. Agora você imagina, meus irmãos, lá em Nazaré era uma vila pequena. Uma vila pequena. Poucas pessoas. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aí a notícia é que a Maria, que até então era considerada uma moça muito pura, muito correta nos seus atos, nas suas atitudes, está grávida. E o pior, José não é o pai. Você já imaginou a complicação que Deus trouxe para a vida daquele casal? Você já imaginou a frustração que aquele casal vai passar? José, lá em Mateus, fala que José, ao saber disso, da criança, ele tenta deixar, ou seja, se separar da Maria, mas não de uma forma alarmante, mas de uma forma que não exponha muito ela. Então ele já estava determinado a se separar de Maria. Você já imaginou? A Bíblia fala lá em Números 22 que o fato de Maria estar grávida, sabe qual era a sentença para Maria? Apedrejamento. Ela tinha que ser morta apedrejada, porque durante o período de noivado dela, ela engravidou e o filho não é do noivo dela, não é do futuro marido. Pena para Maria, de acordo com Deuteronômio capítulo 22, ela tinha que ser apedrejada. E o que Deuteronômio 22 também fala? Que era direito de José pedir o divórcio, porque se o filho não é dele, se ele ainda estava no período de noivado e não tinha se casado com ela de forma literal, não tinha se relacionado com ela, então já que não é dele, direito de José, Maria tinha que ser morta apedradas. Só que o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria de forma individual, também aparece para José. E o anjo Gabriel aparece para José durante 4 ocasiões. Nessa primeira ocasião, ele aparece para José e fala: ô José, não tema em receber Maria por esposa, porque o que está sendo gerado dentro dela não é obra de outro homem, não foi outro homem que se relacionou com ela. Ela não esteve no leito de outro homem. Não, o que está sendo gerado dentro de Maria é obra de Deus. Ela está grávida por uma ação milagrosa da parte de Deus. Não temas, não tenha medo, não se preocupe. Essa palavra, meus irmãos, logicamente, foi uma calma muito grande para o coração de José, porque José amava Maria profundamente. Mas o fato do conceito de José está claro agora com Maria, ao saber que Maria não era aquilo que ele estava pensando, que ela tinha feito alguma coisa errada, isso é para ele, mas e para as pessoas que estão ao lado, para o povão, para a vizinhança, para as pessoas que gostam de falar, como é que fica? Aí é que vem a grande barreira, é que vem a grande dificuldade. Mas o fato é que José e Maria foram até o fim. José, esse homem justo, esse homem piedoso, vai até o fim.
faz tudo que Deus manda, faz tudo que Deus ordena, e tanto José e Maria cumprem o propósito de Deus. Pois muito bem. Só que aí, meus irmãos, quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a Bíblia nos fala que quando, por ordem de um rei, de um imperador, foi ter um censo na cidade, foi ter um censo lá no país de Israel. E o que acontece? Esse censo obrigava todas as pessoas a saírem das suas localidades e irem para o seu país de origem. Lembra que José é da tribo de Judá? Judá fica em Belém. Judá fica em Belém. De Judá, ou melhor dizendo, da Galileia, extremo norte de Israel, a Belém, são 150 quilômetros. 150 quilômetros é uma quantidade boa. Não é muito, mas é boa. Naquela época não tinha carro. Então era a pé ou animais. Lembrando que José tinha que sair lá da Galileia, a mulher dele está grávida, a noiva dele está grávida, e ele acha por bem levar ela com ele. Então eles vão pegar essa viagem de 150 quilômetros do norte de Israel, ou seja, lá da Galileia, até a parte meio que central de Israel, que Jerusalém pega mais o centro, 150 quilômetros. Quando eles estão indo a caminho, naquela época em que as pessoas tinham que ir para a sua nação, para o seu lugar de origem, no caso Belém, que é onde fica Judá, e José era da tribo de Judá, a maior tribo, aquelas a qual tinha mais visitantes, a qual tinha mais pessoas vindo de outros lugares, era exatamente Judá. E duas coisas que eu quero pontuar aqui para vocês. Primeiro, as casas tinham por obrigação ter um lugar, um quarto de hóspede, para que as pessoas que estivessem viajando pudessem ter um lugar para repousar. Não tinha lugar para eles na casa de hóspedes de ninguém. Existiam também as hospedarias, que seria um hotel de quinta categoria, um lugar que um homem não levaria uma mulher jamais, um lugar que não tinha conforto, não tinha ali um abrigo seguro, pois também na hospedaria também não tinha lugar. José, que partiu lá da Galileia, talvez achando que seria uma viagem rápida, talvez que daria tempo deles irem lá, fazer tudo o que tinham que fazer e voltar para a Galileia, talvez achasse que ia ser uma viagem rápida. Mas não basta ser apenas 150 quilômetros, mas o terreno não é um terreno liso, tem montanhas, tem caminhos tortuosos, e a mulher está grávida. Não tendo lugar, Maria acaba tendo o filho, tendo Jesus. A Bíblia não diz o lugar, não diz. A Bíblia diz apenas que ele foi colocado numa manjedoura. E existem dois lugares onde existia manjedoura. Primeiro, ou ao ar livre, próximo de uma gruta ou de uma caverna, ou próximo ao coxo dos animais, onde ficavam os animais. Mas, tanto o lugar que tem a manjedoura, perto de uma gruta, a céu aberto, ou próximo ao curral dos animais, ambos não eram dentro de uma casa. O texto então nos diz que Jesus foi posto dentro de uma manjedoura. Dentro de uma manjedoura. E exatamente nesse instante, nesse momento, meus irmãos, entra o texto que nós lemos. É que havia pastores naquela região e eles guardavam os rebanhos durante a noite. E um anjo desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então você imagina, Jesus acaba de nascer, ele é colocado dentro de uma manjedoura. Manjedoura, meus irmãos, seria aquela parte onde fica o alimento dos animais. Para os animais beberem, para os animais comerem o alimento, ficava naquele recipiente.
e Jesus é colocado lá. Ele é envolto em panos e colocado lá. O cocheiro. Quando Jesus está exatamente nessa situação, o anjo aparece no campo, próximo de lá. E tem alguns pastores cuidando de ovelhas. Um brilho, um esplendor muito grande iluminou o céu naquele instante. E o anjo disse: olha, é que hoje na cidade de Davi, ou seja, em Belém, nasceu aquele que há de salvar o mundo inteiro. E quando o anjo fala isso, a Bíblia não fala quem é o anjo que traz essa notícia, mas quando ele está falando, aparece, em algumas versões, diz a palavra miríades e miríades de anjos, ou seja, milhares e milhares de anjos que se juntam àquele que está informando e começam a cantar. E o canto deles é: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Depois desse canto celeste, depois desse canto magnífico, o anjo diz para eles: olha, vão a Belém e o sinal que vocês vão ver é que essa criança que está em Belém, ela vai estar deitada numa manjedoura, num coxo. Então eles vão, porque ele não estava longe, vão em direção lá e encontram Maria, José e no coxo aquela criança, o Salvador do mundo. Mas eu quero destacar para os irmãos que aqueles pastores, eles representavam a classe mais rejeitada de Israel. Nenhum pastor podia entrar dentro do templo, porque eles eram considerados pessoas sujas para estar dentro do templo. Talvez hoje uma pessoa que está bem suja, vinda de um trabalho, teria dificuldade, ao passar de frente de um restaurante muito luxuoso, poder entrar por entre as portas daquele restaurante. Os pastores eram vistos como pessoas que estavam sempre no campo sujas, então elas não eram bem vistas diante do templo. Sabe outra coisa que eu quero destacar para os irmãos? É que o rei prometido não nasceu em Jerusalém, onde está o status, onde estavam as pessoas mais privilegiadas, onde estavam aqueles que tinham mais exposição. Não, Deus faz com que ele nasça em Belém. Em Belém. Então, nascendo em Belém, ele não manda os anjos avisar as pessoas importantes, as pessoas que tinham posição de informar e transmitir a mensagem de uma forma mais ampla, por causa da posição que ocupavam. Deus não permitiu que o anjo aparecesse, por exemplo, para um dos grandes sacerdotes da época. Deus não permitiu que o anjo aparecesse para avisar algum membro do Sinédrio, que tinha uma grande posição política e religiosa dentro de Israel. Deus não permitiu que o anjo aparecesse a Herodes, o grande monarca da época. Deus não permitiu que aparecesse a Caifás, o sumo sacerdote. Deus permitiu que a mensagem, o anúncio de que nasceu o Salvador, os primeiros visitantes, não foram homens intelectuais, ricos, poderosos e influentes. Foram homens simples, humildes e provavelmente iletrados. Os pastores do campo. Para mostrar para nós que a grandeza do reino de Deus, ela é inversa. Ela não precisa de grandes homens e de grandes nomes para que o nome de Jesus seja engrandecido. Ela precisa começar de forma pequena, com pessoas pequenas, com pessoas simples, com pessoas que não tinham o direito, ao menos, de entrar dentro do templo de Jerusalém. Mas Deus vai falar exatamente com essas pessoas simples, de que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, acabou de nascer. Só que quando nós chegamos em Mateus capítulo de número 2, agora tem um outro público. Uma outra, digamos que, agora um pouco mais pesado. Pessoas que têm recursos, pessoas que são influentes, os reis magos. E deixa eu apenas aqui explicar para os irmãos que
não são 3 reis magos. A Bíblia não chama de 3 reis magos. A Bíblia só fala em Mateus 2, 1 a seguir, que vieram uns, plural, magos do Oriente e vieram adorar a Jesus. Correto? Vieram adorar a Jesus. E eles eram 3 presentes. Mas o fato de eles darem 3 presentes não significa que eram 3 reis. Pode ser 2, pode ser 4. O fato é que eles deram 3 presentes para Jesus. Mas não diz que foram 3 reis magos. Mas o que eu quero falar aqui para os irmãos, o que eu quero destacar, não é essa questão de quantos reis eram. Era o que essas pessoas representavam. Preste atenção. Jesus nasceu, ele foi colocado dentro de uma manjedoura. Os pastores vão lá ver Jesus. Os magos não vão ver Jesus nesse tempo. Não é na manjedoura que os magos aparecem. A Bíblia fala que quando os magos aparecem, Jesus já está em uma casa. Já está em uma casa. Já não é mais lá na manjedoura. Não é mais lá. Está numa casa. E aí, Mateus 2, a partir do versículo 1, diz que os magos vieram para onde? Vieram procurar Jesus aonde? Em Jerusalém. Eles estão errados? Não estão errados. Qualquer um faria isso aí. Eles tinham conhecimento de que o rei nasceria para trazer mudança e esse rei governaria a partir de Israel, o Salvador. Eles sabiam disso. Porém, a ideia deles é o seguinte: se é um rei, aonde um rei vai estar? Num lugar simples? Num lugar humilde? Tragamos para os dias de hoje. Quando, lá na Inglaterra, o filho do rei e da rainha nasce, ele vai nascer lá numa favela, lá no subúrbio da Inglaterra? Vamos colocar de forma mais simples. Quando o filho de um deputado nasce aqui no Brasil, ele vai nascer aqui no Hospital São Mateus? Tiradentes? Então os reis, os magos não pensaram errado. Eles pensaram, se é um rei, ele vai estar em lugar de destaque. Ele vai estar logo em Jerusalém. E os magos vão lá para Jerusalém. Vão lá para Jerusalém, achando que lá é o lugar do rei nascer. Mas o rei dos reis não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu na pobre cidade de Belém, na humilde cidade de Belém. E mais ainda, os pais dele não são doutores, não são pessoas intelectuais, não são pessoas que exercem autoridade ou estão no poder. É um casal que está em processo de noivado, já estão quase para casar, e são pobres. Moram numa vila pequena chamada Nazaré. Está vendo como Deus inverte a situação? Ele podia ter escolhido alguém rico, alguém poderoso, alguém que tinha influência para ser os pais de Jesus? Não. Ele foi lá escolher um homem simples e justo, que trabalhava como carpinteiro, era pedreiro. Uma mulher simples e humilde, mas que temia a Deus. Morando em uma vila muito pobre, chamada Nazaré, de uma província muito pobre, chamada Galileia, lá no extremo norte de Israel, lá onde as pessoas normalmente esqueciam que tinha aquele lugar. Como eu disse em outras ocasiões, a província da Galileia nunca apareceu no Antigo Testamento. Nunca. Um lugar esquecido até pelo povão da época. Extremo norte da nação. E aí diz o texto de Mateus 2, a partir do versículo 1, que os reis chegam e começam a questionar as pessoas, começam a pedir as informações. E nessa questão de pedir informação lá em Jerusalém, o rei Herodes fica sabendo. E o rei Herodes, que era um homem muito mau, chama os magos para conversar com ele, e ele diz assim, então ele é questionado, ele fala assim, o que estão procurando? Aí eles falam que nós vimos a estrela daquele que há de salvar o mundo. E então o rei Herodes ficou meio assim doido, que ele já era doido, e ele então pediu para que os estudiosos lá, os religiosos, os escribas, falassem para ele, escuta aí, em que lugar o Salvador vai nascer? E aí os escribas dizem, de acordo com o que diz a profecia, em Belém. O rei Herodes, que era um homem muito mau, ele chegou para os magos e disse, olha, vão lá, procurem
procurem ele, e quando vocês acharem a criança, me digam onde ela está, para que eu vá lá adorar também. Isso era uma mentira. Herodes, que estava no poder, sempre teve medo de perder o trono. Quando ele desconfiou que os filhos dele estavam querendo tomar o poder, ele mandou matar o filho. Certa feita ele teve muitos filhos, ele pegou um filho e mandou para estudar lá em Alexandria, no Egito. E lá em Alexandria do Egito, que era na época um lugar em que as pessoas podiam estudar bastante por causa da cultura que tinha lá, se tornavam pessoas muito intelectuais, muito influentes. Ele, ao pensar que aquele filho dele podia se tornar uma pessoa influente, mandou matar o filho dele. Quando ele desconfiou que a Mariana, que era uma das esposas dele, estava querendo tomar o trono dele, mas coisa da cabeça dele. Ele achava que a esposa dele queria tomar o poder dele, queria tirar o reinado dele. Ele mandou matar a Mariana. Quando ele desconfiou que a sogra dele também estava com alguns motivos, com alguns interesses de querer tomar o lugar dele, ele mandou matar a sogra dele também. E quando ele ficou sabendo que o rei dos judeus tinha nascido, ele quis matar também Jesus. Ele disse para os magos que era para ir lá e adorar, mas ele queria lá era assassinar a criança. A Bíblia fala que os magos vão lá, encontram a criança numa casa, dão os 3 presentes para ela, para aquela criança, e quando eles estão retornando, o anjo de Deus aparece para os magos e fala: não voltem pelo caminho que vocês vieram, não voltem para Herodes. Eles fazem um caminho contrário e voltam para suas terras, voltam para o seu país de origem. Ao saber disso, Herodes ficou furioso, terrivelmente furioso. E esse rei que não quer dividir o reino dele com ninguém, que é o Herodes, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi uma matança. Foi uma matança. Aquele rei perverso mandou assassinar várias e várias crianças de 2 anos para baixo, tentando matar o Salvador. Nesse meio tempo, o anjo aparece a segunda vez para José. Ele apareceu a primeira vez para dizer: fica com Maria, ela não te traiu não, o que está sendo gerado dela vem de Deus. O anjo vai aparecer a segunda vez para ele agora e fala: pega a criança e vai para o Egito, porque querem matar a criança, e fique lá até eu te mandar. José, agora já com a criança, com a mãe, pega e vai para o Egito. Depois que o rei Herodes morre, o anjo aparece a terceira vez para José e fala: José, pega a criança e volta, porque agora aqueles que tentavam matar a criança já estão mortos. Herodes morreu. Quando ele está voltando, meus irmãos, ele queria voltar para Belém. Ele queria voltar para o lugar onde Jesus nasceu. Ele queria ficar lá em Belém. Mas aí, o anjo disse para ele: não, vá para Galiléia, vá para Nazaré. E então ele vai para Nazaré, para se cumprir aquilo que está escrito no Antigo Testamento. E ele será chamado Nazareno. Me perdoe, irmãos. Então, Jesus vai habitar em Nazaré. Ele cresce em Nazaré. Ele se torna Jesus o Nazareno. Cresce ao lado dos pais. A profissão dele é pedreiro, é carpinteiro. Quando ele chega na idade de 12 anos, então ele começa a pregar. Provavelmente José morreu antes de Jesus completar seus 30 anos. Porque depois que Jesus começa o ministério, José já não é mais mencionado. Apenas Maria. Mas José deixou um legado para Jesus. Jesus era conhecido como filho de José e carpinteiro. José passou para Jesus a profissão da carpintaria, a profissão de pedreiro. José e Maria hoje são um casal que nos ensina de que por mais que às vezes as coisas parecem ser difíceis, Deus sempre tem um plano de escape. Quando Maria achava que a vida dela estava arruinada, Deus mostrou para José: não largue ela. Não largue ela. Quando José achou que a vida dele estava arruinada, o anjo apareceu para ele e confortou ele. Quando as forças do mal estavam tentando pregar uma armadilha para a criança,
o anjo aparece para José e fala: pega a criança, foge de Belém e vai para o Egito. Naquela época que não tinha WhatsApp para falar o que acontecia, quando Herodes morreu, o anjo apareceu para José e fala: pode voltar para lá, o caminho está livre. Deus sempre guiou aquele casal. Deus sempre guiou aquele jovem casal. Jesus então aprendeu com eles, teve as marcas deles na sua vida, e até hoje José e Maria é lembrado por nós como o casal que trouxe Jesus Cristo ao mundo. Maria como aquela que o ventre recebeu o fruto do Espírito Santo, e José é aquele homem que criou, o homem que instruiu o filho Jesus, que foi o pai de Jesus adotivo. Então, meus irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo que aquilo que João disse no primeiro capítulo, no versículo 14: Jesus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus esteve aqui, ele pisou nessa terra, ele andou no meio de nós, pessoas viram Jesus, tocaram em Jesus. Ele, de 29 para 30 anos, conforme Lucas fala, calçou as sandálias e começou a pregar com muita humildade a mensagem da cruz. Se vestiu do manto de misericórdia. E a quantas pessoas ele cedeu misericórdia? A quantas pessoas que disseram: tem misericórdia de mim? E ele teve misericórdia. E acima de tudo, nas suas mãos sempre estava estampada uma cicatriz. E a cicatriz era de sangue, e a cicatriz simboliza amor. Ele amava as pessoas, ele ama as pessoas. Então, nessa semana que antecede o Natal, que nós possamos nos lembrar de que Jesus, o que Jesus fez por nós, de como ele se entregou por nós. Mas não venhamos esquecer de que Jesus, ao vir ao mundo, ele precisou de dois jovens corajosos. Um chamava-se José, o pedreiro, e outra uma Maria, uma mulher simples, mas bendita perante Deus, serva de Deus, iluminada por Deus. Amém? Que Deus abençoe no nome santo de Jesus.